levada 15 dias ao inferno e 7 dias ao céu. Preparado, irmãos? Então veja só comigo. O portal do inferno era aberto às 6 horas da manhã. Irmãos. Eu deitava antes das 10 da manhã, era a minha entrada ao inferno. Porém, o portal era aberto às 6. Eu deitava de bruços sob esse tapete, comandos específicos de oração e clamor. Depois, o meu espírito saía do corpo e eu adentrava ao abismo com 2 anjos que desciam do céu e me acompanhavam ao abismo. Eu não andava no inferno para qualquer lugar que eu queria. Eu só ia para locais específicos aonde os anjos me direcionavam a ir. Estão me entendendo, querido? Amém. Amém. E ali fomos ao primeiro local. Chegamos no local, você está vendo esse copo? Ele tem agora 2 metros de altura e a sua boca, abertura 1,5 de diâmetro aproximadamente. Uma boca grande, como um camburão fundo cavado ao chão. Um buraco cavado ao chão, de aproximadamente 2 metros de altura. À medida em que nós começamos a cair, eu e os anjos, pela garganta, eu podia observar a parede da garganta. Tinham buracos ali como crateras, cavado em rocha, como se fosse uma rocha, só que era uma coisa de lodo que fedia bastante, enegrecida. Ali haviam demônios que estavam acorrentados com os pés, nos pés, e eles tentavam nos alcançar com seus uivos e gemidos, mas não conseguiam por causa das correntes. Chegamos no que seria o chão do inferno. Eu vi um local literalmente escuro e sombrio, frio. A Bíblia diz que o inferno é quente, sim. À medida em que nós começávamos a andar com os anjos, eu pude observar que o som daquele local estava se abrindo. E eu comecei a ouvir milhares de vozes humanas gritando de dores. À medida em que nós caminhávamos, o som aumentava e as vozes se embaçavam entre si como milhares de vozes humanas. Em gritos de horror o tempo inteiro. Não dava para identificar se era homem, se era mulher, se era criança, nada. Quanto mais nós andávamos, a claridade começou a se abrir. E eu comecei a ver esses copos com fogo. Buracos em diversos lugares, saindo diversos fogos que iluminavam o inferno. Chegamos no que seria o primeiro buraco, aonde o anjo me levava. O Senhor me disse: você vai ver eles, você vai ouvi-los e vai anotar os lamentos, motivos pelos quais as pessoas estão no inferno, porque você vai relatar cada vale as pessoas que estão na terra. Quando chegamos nesse local, ele não me falou nada a respeito de que eles me veriam. Ele não me disse nada a esse respeito. Chegamos, quando eu olhei, eu vi uma alma pegando fogo. Mas era um fogo tão violento que ela não parava no fogo. É como se a pessoa estivesse sendo eletrificada em 220 volts, direto. Ela se debatia de um lado para o outro do buraco, porque ela não conseguia sair. Quando eu olhei, era uma senhora. Ela olhava para mim, com as mãos suspensas, ela começou a dizer: minha filha, me ajude a chamar Maria, José ou João, porque quando eu estava na terra eu passei a vida inteira servindo a eles, só que um dia eu morri e eu vim para cá. E agora Maria não me ouve mais. Me ajude a gritar por ela, quem sabe ela não me tire daqui. E aí ela começou a gritar. Quando eu olhava aquela alma falando comigo, eu entrei em desespero. Você estava com medo? Não. Eu estava desesperada. Se tiver uma palavra pior para descrever o terror daquele local, eu me enquadro nela. Eu era uma pessoa fria devido ao satanismo. Eu via traficantes se degladiando entre si. O diabo havia trabalhado comigo em níveis de esquartejamento, aonde eu fazia um processo de esquartejamento numa pessoa. Se o hospital dela ficasse a 15 minutos, eu perfurava ela em 5 pontos estratégicos e ela pegava hemorragia tanto interna quanto externa. Então, para mim chegar no nível de terror tão grande, querido, é porque Deus tratou comigo. Porque nem chorar eu conseguia.
Mas naquele local, pastor, eu pude identificar o que significa a palavra covarde. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o céu. Por que covarde, pastora? Porque, querido, só nós somos corajosos de estarmos no meio da Babilônia, dizendo não ao pecado todos os dias. Aleluia. E quando o mundo nos mostra que há motivos para estarmos junto com eles, nós estamos na casa de Deus, glorificando a Ele, porque Ele é Senhor. Porque nós entendemos que essa pátria não é nossa, que esse mundo não é nosso. Estamos como forasteiros, sim, para saquearmos o inferno e povoarmos o céu. O Senhor me colocou no final da ladeira do inferno. Ele disse: eu quero que você fique e veja como entram as almas no inferno. Todo final de semana entra muita alma no inferno, pastora. Muita. Sexta-feira, meia-noite, abre-se a boca do inferno. Mas o restante dos dias, todos os dias, descem milhares de seres humanos ao inferno. De dia e de noite, nunca para de entrar alma. Todo tempo a boca é aberta e a multidão vem caindo em gritos. Diversas nacionalidades do mundo. Como você via as almas? Como um corpo espiritual. Amém? Como uma alma espiritual, não um corpo físico. A multidão vem descendo no final da ladeira. Eu fiquei no final da ladeira. A multidão vem descendo de diversas nacionalidades do mundo, em gritos. Alguns sabem que estão adentrando ao inferno. Outros não sabem que estão entrando ao inferno. Eles entram sem saber aonde estão, gritando como os outros estão, mas eles não sabem que estão descendo. Quem são essas pessoas? Todas as pessoas que descem ao inferno dessa forma, eles morreram de morte súbita. Assassinato, parada cardiorrespiratória, acidente de trânsito, toda morte súbita. Porque em frações de segundos eles abrem os olhos no inferno. Estão me entendendo? E eles não sabem que estão descendo a ladeira do inferno. A multidão vem descendo. Há um demônio gigante no meio da ladeira. Ele separa todas as almas. Para onde? Há uma fila organizada, porque o inferno é formado por hierarquia. Tudo ao seu lugar. Há um demônio-chefe que vem buscar as almas do inferno, do vale dos homossexuais, vale dos drogados, vale dos feiticeiros e satanistas, vale dos desviados, vale dos suicidas e assim sucessivamente. A multidão está descendo e esse demônio separa. Esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti. Começa a fazer separação das almas. Cada demônio-chefe pega o seu montante e leva para sua área específica de tortura. Estão me entendendo? Agora vamos adentrar as regiões de específica tortura das almas. Deus me levou, o anjo me levou a um outro vale. Esse outro vale que ele me levou, existia há diversas formas. A Bíblia diz em Jó que quanto mais o inferno tem, mais ele se alarga para receber aqueles que o querem. No Antigo Testamento você vai entender que a Bíblia diz e relata como o inferno sendo o mundo dos mortos. Ele é um mundo, sim, é um mundo literal, um mundo gigante, apenas constituído de seres humanos e não de matéria. Amém? Quando chegamos nesse vale, eu vi um prato gigante, como um prato de sopa. No meio do prato de sopa havia um buraco que saiu fogo. Tinha uma cruz fincada no meio daquele buraco, como um prato de CD gigante, de 3 metros de comprimento. O fogo consome a cruz e há uma alma imobilizada na cruz. Os vermes comem a alma inteira por todos os lugares, mas na entrada de cada prato há uma fila organizada de demônios que entram no prato e tortura a alma da forma como eles querem e o tempo que eles querem. Quando eu entrei ali, eu vi milhares de pessoas gritando o nome de Jesus, a misericórdia de Jesus e pedindo de Jesus uma oportunidade para voltar à terra. Só que elas estão presas em gritos. Gritos, milhares de gritos. Quanto mais eu olhava, mais eu via uma grande multidão, toda em ordem, todos os demônios em fila, cada um para torturar uma quantia de pessoas, tanto para cá quanto para cá. Eu disse ao anjo, eu nunca fiquei sabendo, nem mesmo no satanismo, que existia cruzes no inferno. Ele disse, quando as almas morrem, que descem ao abismo, elas são entregues na mão do diabo e seus demônios. Então eles podem torturar a alma da forma como eles querem. Esse lugar em que você se encontra é o lugar em que estão pastores, líderes, missionários, diáconos, membros de igreja, falso profeta e todos aqueles que estavam dentro da casa de Deus e não andaram de conformidade com a palavra. Eles vêm a esse local. Eu disse, por que a cruz? Ele disse, porque os demônios fazem um escárnio do que foi a cruz do Calvário para Jesus. A diferença de Jesus para essas pessoas é que Jesus ficou horas e eles ficarão aqui até que Jesus venha julgar o mundo no trono branco. Então,
mar dará aos mortos, e o inferno dará o que neles tem em seu poder, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é Senhor. E então os livros serão abertos, e o livro da vida. Aplauda Jesus. Estão me entendendo? A Bíblia diz assim: Deus deu o direito do homem nascer uma única vez, morrer uma única vez, depois da morte segue-se o juízo. Mas há um tempo indeterminado para essas três coisas, porque o homem vive, digamos, há 30, 40 anos. Depois vem a morte, a segunda morte, que é o inferno. E ali, do inferno ao juízo, há um tempo indeterminado, que ninguém sabe quanto é. Você está me entendendo, irmão? Então é muito sério. E ali, algumas pessoas questionam: biblicamente não existe pastor no inferno. Biblicamente não tem falso profeta no inferno. Claro que tem, e foi dito pelo próprio Jesus. Ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, esse entrará no meu reino. Porque naqueles dias, se retratando ao juízo final do trono, ele diz: muitos vão dizer para mim, Senhor, no teu nome eu profetizei, Senhor, Senhor. E outros dirão: no teu nome eu ganhei vida, Senhor. E outros dirão: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu evangelizei. Mas eu vos direi abertamente: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. É forte. Quantos de nós estamos aptos a ouvir isso? Ninguém. Às vezes eu passo horas a fio, às vezes nem durmo, pensando: Deus, o que eu errei para não descer ao inferno? Sabe por quê? Porque duro será este dia em que nós, muitos da igreja, trabalhamos tanto e por poucas coisas desceremos ao inferno, por causa do orgulho, por causa do ódio, por causa da prepotência, por causa da picuinha, por causa de muitas coisas que estão dentro do corpo de Cristo e que não queremos mudar. Eu tô vendo junto com vocês aqui, a cada corte eu tô vendo com vocês aqui. Então para mim também é uma surpresa quando eu assisto. É um testemunho muito forte, né? Muito forte mesmo. Você começa a pensar, a refletir, né? Então assim, é interessante a gente trazer aqui. Então se você já gostou, não esqueça de dar um like, não esqueça de estar compartilhando, não esqueça de estar também comentando, tá bom? Que vai nos ajudar bastante. E ativa o sininho também. Se você não segue a gente, aperta lá e começa a seguir, ativa o sininho de notificação, curte, compartilha, que tem muitos testemunhos edificantes aí na página para você assistir. E ali estava um pastor em gritos, e o anjo Parte disse: 3, comece a anotar. Este homem era pastor dentro da casa de Deus, mas ele tinha relações sexuais com pessoas da casa de Deus. Quando ele morreu, ele desceu ao inferno, porque o prostituto não herdará a casa de Deus. Porque Deus é santo. A Bíblia diz em Pedro que sem santidade ninguém verá ele. Não é sem carro, não é sem casa, não é com currículo, não é com diplomacia, não é com boa linguística, é sem santidade. Ninguém verá a Deus. Santidade é o passaporte, a chegada ao céu. Amém? E ali, querido, aquele homem tinha relações sexuais com pessoas da casa de Deus. E ninguém sabia. A igreja sabia? Não, porque ninguém seguiria um prostituto. A mulher sabia? Não. Mas Deus sabia, porque Ele está presente em todos os lugares. Porque Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. E porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Fomos a outra cruz. Essa cruz estava de cabeça para baixo, havia uma pastora ali. E o anjo disse, os demônios prendiam a boca dela e torturavam ela. E eles diziam assim... O anjo me disse, ela era pastora dentro da casa de Deus. Um demônio veio, colocou a cruz dela para cima, tiraram o que prendia a sua boca. E aquela mulher dava uivos em gritos, dizendo, Senhor, deixa eu voltar à terra e tudo será mudado. O anjo disse, ela era pastora dentro da casa de Deus, mas Deus nunca mandou que ela amaldiçoasse seus liderados, porque Ele não constituiu o pastor para maldição, mas para ser bênção a todos aqueles que vão à casa dele procurando ajuda. Porque ela amaldiçoou no nome de Deus, ela desceu ao inferno. Quando é que o pastor amaldiçoou a ovelha? Quando em muitas igrejas, devido à transição, né? Devido a alguns cursos que a gente não quer
dentro da igreja e não adota. Os pastores, a ovelha vai lá com o pastor e diz assim: pastor, me dá a carta, que eu queria sair do ministério, eu queria procurar outro. Vai na maldição, porque eu não te abençoo. E se ele me ligar, se qualquer pastor me ligar ou me perguntar de você, eu vou dizer que você não presta, que você não vale nada, e para ele não te aceitar, porque você é uma maldição, saiu daqui amaldiçoado e você tem que voltar para o mundo. Muitos estão feridos de alma. Pastores que eram para estar dentro da casa de Deus estão alcoolizados aí na rua. Eu encontrei diversos em minhas ministrações em vários lugares. Eu fui pastora. Eu fui pastor, hoje eu não sou nada. Hoje eu sou um cachaceiro, porque eu fui amaldiçoado. E o diabo está do lado de fora, com as mãos abertas, dizendo: vem para o inferno que eu te levo. E as pessoas, em vez de ajudarem pessoas, elas caluniam, elas tacam a pedra, elas apedrejam. Vocês viram juízes, muitas vezes, até daqueles que caíram. E a Bíblia diz assim: se o homem cair 7 vezes, eu levanto ele. Porque Deus é misericordioso. Mas muitas vezes agimos como juiz. Não, Deus não vai usar. Não, Deus não quer mais. Deus não fale isso, irmão. Por que o fulano cai e volta 10 vezes? É ele, Deus, querido. Procure ajudá-lo. Se você não quer ajudá-lo, não atrapalhe. Mas ore, porque essa alma precisa entender que Jesus ama ela. Mas eu entendi uma coisa. Em maldição, que quando há um sacerdote que pode quebrar a maldição daquele que está amaldiçoado, quando ele se arrepende e quando ele volta para o caminho. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não ande com jugo de escravidão de ninguém, porque o fardo do Senhor é suave e leve, irmão. Amém? Fomos a outra cruz. Nessa outra cruz tinha uma prostituta. Ela chamava palavrões para Jesus, era diferente dos demais. E ela dizia: ei Jesus, eu te dei o dízimo na tua casa, eu te dei a oferta na tua casa, e eu vim para o inferno porque um dia eu te aceitei como Senhor da minha vida. O anjo disse: mentira. Ela era prostituta dentro da casa de Deus. Entrou como prostituta e pediu perdão. Jesus perdoou. Ela foi, saía para o lado de fora e tinha relações sexuais com os homens. Depois voltava para a casa de Deus e dizia: eu caí, Senhor. Não é só para mulheres, não. É para homens principalmente. E aí voltava e dizia: Jesus, eu caí de novo, me perdoa. Eu sei que eu errei, Senhor. Toda relação sexual fora do casamento é fornicação e imoralidade contra o corpo. Não sabeis vós que é templo do meu Espírito Santo? E que se profanar o meu Espírito e destruir, eu destruirei a vós? E ali ela voltava para dentro e dizia: pequei de novo. E o Senhor dizia: eu perdoo você de novo. Ela saiu nas suas idas à prostituição. Ela morreu e foi ao inferno. E o anjo disse para mim: ela escarnecia de Jesus. Começou a entrar na casa de Deus dizendo: Jesus, a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Se você der de comer a carne, ela vai te matar. Mas se der de comer ao Espírito, ele permanecerá eternamente. Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Não esqueça de estar seguindo a página se você ainda não segue. Ativa o sininho de notificação. Curte, compartilha, tá bom? Deixa seu comentário se você gostou, se você não gostou. Se você quer vídeos diferentes, quer testemunhos diferentes, deixa nos comentários, tá bom? Que a gente vai se falando. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.